Opa, e aí pessoal, tudo bom? Eu sou Paulo Amorim e eu estou aqui hoje para dar início à nossa apresentação sobre semiologia venosa, certo? É, Antes de começar, eu vou apresentar para vocês aqui o nosso roteiro de apresentação. Esses vão ser os tópicos que nós vamos abordar ao longo da nossa apresentação, ok? E para começar, eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito da anatomia desses vasos. Então, a parte venosa do nosso sistema circulatório, ela é constituída por tubos que são chamados de veias. Essas veias, elas têm a função de levar o sangue não oxigenado para que ele sofra uma nova hematose e volte a nutrir os tecidos do nosso corpo, certo? Vamos agora falar algumas diferenças entre essas veias e as artérias. As veias vão ter sua parede mais fina e o seu diâmetro maior do que as artérias correspondentes, certo? Isso acontece porque a veia tem a sua camada muscular um pouco mais fina, um pouco mais delgada do que a camada muscular arterial. Isso acontece porque as artérias pulsam, enquanto as veias não pulsam, certo? Isso aí já ajuda a gente até mesmo no momento do exame, pois caso a gente vá atender um paciente com sangramento, o comportamento da expulsão daquele jato de sangue já vai ajudar a gente a inferir qual tipo de vaso que foi lesado naquele sangramento, certo? Se aquele sangue estiver sendo expulso de forma pulsátil, se ele estiver jorrando de forma pulsátil e tiver a cor um pouco mais viva, vai induzir a gente a pensar num sangramento arterial, certo? Enquanto que se aquele sangramento tiver um fluxo sanguíneo mais lento, mais contínuo e a cor daquele sangue expelido for um pouco mais escura, isso já faz a gente pensar que talvez seja um sangramento venoso, certo? Outra diferença também essencial entre veias e artérias vai ser a presença das válvulas venosas. O que são essas válvulas venosas? Elas vão ser estruturas anatômicas que estão presentes dentro dos vasos venosos com a função de impedir o retorno daquele sangue, certo? Essas válvulas venosas elas vão contribuir para que o sangue venoso ele corra em apenas uma direção, ok? Agora que nós falamos um pouco acerca da anatomia dos vasos em si, vamos passar para o sistema circulatório venoso como um todo, ok? O sistema circulatório venoso, ele é dividido em circulação pulmonar, ou pequena circulação, e circulação sistêmica, ou grande circulação, ok? A circulação pulmonar, ou pequena circulação, ela é formada basicamente por 4 veias pulmonares, que são as veias pulmonares direitas, superior e inferior, e as veias pulmonares esquerdas, superior e inferior. Todas elas vão sair dos pulmões e vão desembocar no átrio esquerdo, certo? Elas vão conduzir o sangue pós-hematose, ou seja, o sangue oxigenado, dos pulmões até o coração, para que de lá ele seja distribuído para o resto do corpo, ok? A circulação sistêmica, ela vai ser responsável por trazer todo o sangue não oxigenado do corpo para o coração, certo? Esse sangue ele vai chegar no coração através de 2 grandes veias, que vai ser a veia cava superior e a veia cava inferior. Ambas vão desembocar no átrio direito, certo? Então, as veias dos membros superiores, da região superior do tronco, cabeça e pescoço, elas vão drenar para a veia cava superior, enquanto que as veias dos membros inferiores e da região inferior do tronco vão drenar para a veia cava inferior, certo? Então, agora nós vamos passar para falar um pouquinho sobre a drenagem dos membros superiores. A drenagem do sangue venoso dos membros superiores, ela vai ser feita através de 2 sistemas, que vai ser o sistema venoso superficial e o sistema venoso profundo, ok? As principais veias superficiais vão ser as veias cefálica e basílica, ok? A veia cefálica ela vai ser subcutânea, ela vai subir pela superfície lateral do antebraço e superfície lateral do braço até chegar na veia axilar, beleza?
A veia basílica, ela vai nascer na rede venosa dorsal e vai subir também no subcutâneo pela face medial do antebraço até o terço inferior do braço, certo? Quando ela chega no terço inferior do braço, ela vai se tornar profunda e ela vai seguir seu trajeto ao lado da artéria braquial. Passando agora para as veias profundas, elas vão se originar do arco palmar profundo e vão ser constituídas das veias radiais e das veias ulnares, certo? Essas veias, quando elas chegam na altura da fossa cubital, elas vão se unir e vão formar a veia braquial, ok? A veia braquial, ela vai subir e vai se anastomosar com a veia cefálica e as duas juntas vão formar a veia axilar, certo? Aí, esta veia axilar, quando ela ultrapassa a clavícula, ela vai formar a veia subclávia, que se une com as veias jugulares e forma a veia cava superior, que eu tinha falado antes, certo? Aí, para não ficar muito complexo na apresentação, eu não vou me aprofundar muito na drenagem de cabeça e pescoço. Eu vou só dar uma comentada, certo? Então, basicamente, a drenagem venosa de cabeça e pescoço, ela vai ter três principais vasos, certo? Que vai ser a veia jugular interna, que vai drenar encéfalo, face e pescoço. A veia jugular externa, que vai drenar crânio e face, algumas partes da face. E a veia vertebral, que vai drenar algumas estruturas profundas do pescoço, como, por exemplo, as vértebras, medula, certo? Agora, vamos passar para a drenagem dos membros inferiores, certo? Essa drenagem dos membros inferiores, ela também se divide em superficial e profunda, ok? A porção superficial vai ser formada principalmente pelas veias safena magna e safena parva, ok? A veia safena magna, ela vai começar na região medial dorsal do pé, vai passar pela borda medial dessa região, entre o malelo medial e o tendão do músculo tibial anterior, certo? Quando ela passa, ela vai começar a subir também pela face medial da perna e vai continuar subindo pela face medial da coxa. E quando ela se aproximar da raiz da coxa, ela vai se aprofundar e vai atravessar o hiato safeno, ok? A veia safena parva, ela se inicia na região lateral dorsal do pé, certo? Atrás do malelo lateral. Ela vai seguir no subcutâneo até ela chegar mais ou menos na linha articular do joelho e quando ela atingir esse ponto, ela vai se aprofundar e vai desembocar na veia poplítea, certo? Vamos falar agora da porção profunda, que é a mais importante, responsável por 95% da drenagem dos membros inferiores, certinho? A porção profunda da perna, ela é formada principalmente pelas veias tibiais anteriores e posteriores e pelas veias fibulares. Elas vão se reunir um pouco abaixo da linha articular do joelho e vão formar a veia poplítea, que eu falei aqui antes, certo? Quando ela sobe para a coxa, a veia poplítea ela vai mudar de nome e vai começar a ser chamada agora de veia femoral, ok? Essa veia femoral ela vai receber a drenagem da coxa através das veias femorais profundas e depois que ela passar pela fossa oval, ela vai se juntar com a veia safena magna, certo? Uma vez que as duas se juntam e cruzam o ligamento inguinal, ela vai mudar de nome de novo e vai passar a ser chamada de veia ilíaca externa, ok? Esta veia ilíaca externa, ela vai se encontrar com a veia ilíaca interna e juntas elas vão formar as veias ilíacas comuns, certo? A veia ilíaca comum esquerda e a veia ilíaca comum direita. A união dessas duas veias ilíacas comuns, esquerda e direita, vão formar a veia cava inferior, certo? Agora, falando um pouquinho sobre a veia cava inferior. Ela vai seguir o seu rumo à direita da aorta abdominal, certo? E ela vai receber o sangue tanto das veias renais quanto das hepáticas, dentre outros ramos menores, e vai chegar no átrio direito, certo? Agora eu vou falar um pouquinho também sobre a circulação porta-hepática, sem me aprofundar muito, mas é importante ser falada aqui porque é uma circulação bastante importante, certo?
A circulação porta-hepática, ela desvia o sangue venoso dos órgãos gastrointestinais e do baço para o fígado, antes de mandar ele para o coração, certo? A veia porta-hepática, ela vai ser formada pela união das veias mesentérica superior e veia esplênica, certo? A veia mesentérica superior, ela vai drenar o sangue do intestino delgado, de partes do intestino grosso, estômago e pâncreas. A veia esplênica, ela vai drenar sangue do estômago, pâncreas e partes do intestino grosso, certo? A veia mesentérica inferior, que vai desembocar na veia esplênica, ela vai drenar partes do intestino grosso também, certo? Por fim, todo esse sangue ele vai sair do fígado pelas veias hepáticas e vai desaguar na veia cava inferior. Meu nome é Lorena Caires e agora eu vou dar continuidade falando um pouco sobre a histologia das veias. Falando de maneira geral, as veias possuem uma parede relativamente fina em comparação com as artérias, do mesmo calibre, e possuem também uma luz mais ampla e irregular, como podemos ver nessa imagem, nessa segunda imagem. As estruturas das veias, elas são compostas por 3 túnicas, sendo elas a íntima, a média e a adventícia. A íntima, ela faz um contato com a luz desse vaso. A média, ela vai estar localizada entre a íntima e a adventícia, e ela, em comparação com as artérias, ela é um pouco mais delgada, e a adventícia, ela recobre essas duas outras camadas, e ela é mais espessa. Além disso, vamos falar um pouco das estruturas específicas desses vasos. Então, falando um pouco sobre cada túnica, a túnica íntima ela é composta pelo endotélio, uma camada de tecido epitelial pavimentoso. A seta indica justamente esse endotélio. Além disso, é composto por uma lâmina basal e uma camada subendotelial, composta por tecido conjuntivo frouxo e células musculares lisas, sendo que essa camada subendotelial ela pode ou não estar presente nesses vasos. Além disso, tem a túnica média, que são camadas de células musculares lisas e uma matriz extracelular. Na imagem vemos esses círculos que indicam essas camadas musculares. E, como podemos ver, ela é bem mais delgada do que a adventícia. A túnica adventícia seria representada pelo número 1 dessa camada. E falando então sobre a túnica adventícia, ela é composta por fibroblastos, fibras de colágeno e fibras elásticas. Vamos falar então agora sobre as especificidades das veias, começando pelas vênulas pós-capilares ou pericíticas, que seria a transição entre os capilares para as veias de fato. Ela é composta por um endotélio, uma lâmina basal e pericítos. Esses pericítos eles vão permitir uma passagem de fluidos, elas se tornam permeáveis, principalmente em casos de infecção, no qual eles permitem a passagem de células de defesa. Além disso, depois, com o decorrer dessa transição, vai aumentando a quantidade de músculo liso nessas veias. E aí são chamadas de veias pequenas e médias. Possui uma camada subendotelial delgada, no qual não estava presente antes nas vênulas. Possui uma túnica média com pacotes de células musculares lisas. Uma túnica adventícia com fibras colágenas, fibroblastos, vaso vassório. E, além disso, ela é mais desenvolvida. Os grandes troncos venosos, perto do coração, elas então são veias de grande calibre. Essas grandes veias têm uma túnica íntima bem desenvolvida, mas a média dela é muito fina, com poucas camadas de células musculares lisas e abundante tecido conjuntivo. Frequentemente, a adventícia ela contém feixes longitudinais de músculos lisos e fibras colágenas, e essas veias, particularmente as maiores, contêm válvulas no seu interior. O que seriam essas válvulas venosas? Elas são características típicas das veias e elas evitam o refluxo do sangue. Elas são projeções de uma túnica íntima para o lumen, coberta de células endoteliais e reforçadas por fibras elásticas e colágenas. Essas válvulas são
especialmente numerosos em vez dos membros inferiores. Essas estruturas, juntamente com a contração do músculo esquelético que circunda as veias, direcionam o sangue venoso de volta para o coração. Aqui é Brenda e eu vou dar continuidade falando um pouco sobre a anamnese. Então, na anamnese da semiologia venosa, assim como em toda anamnese que a gente faz, né, é importante fazer todos os passos. Na anamnese da semiologia venosa, a gente vai procurar principalmente os fatores de risco daquele paciente para doenças venosas. Aí na identificação é importante saber o sexo, a idade, principalmente a profissão, que a gente sabe que pessoas que trabalham de pé permanecem várias horas paradas como barbeiros, cabeleireiros, cirurgiões. Essas pessoas têm maior propensão a apresentar insuficiência venosa crônica e varizes. A queixa principal a gente vai abordar mais adiante, né, nos sinais e sintomas, mas ela normalmente é a dor. É importante fazer o decálogo da dor, mas pode também ser edema, ser úlceras. É importante fazer a história da doença atual, o interrogatório sintomatológico, e aí um fator importante seria os antecedentes pessoais e familiares. Quanto aos antecedentes familiares, a gente sabe que a hereditariedade é um fator importante na incidência de varizes e também na incidência de trombose. O número de gestações é um fator importante porque, devido à ação mecânica do útero crescido e a ação hormonal sobre a musculatura lisa dos vasos, a gestação constitui um importante fator no aparecimento de varizes. Cirurgias prévias, assim como permanência prolongada no leito, imobilização prolongada com gesso ou tração, são fatores de risco, pois elas detêm um fator importante na fisiopatologia das doenças venosas, como a estase, né? Que é a permanência prolongada no leito, a imobilização seria a estase. No caso das cirurgias prévias, as operações de longa duração, com intensa manipulação de tecidos, tal como ocorre nas cirurgias de quadril, colostectomia, várias cirurgias, né? Junto com o repouso prolongado no leito, são causas frequentes de trombose venosa. O traumatismo também são causas comuns da trombose venosa, que a gente sabe também na fisiopatologia, na tríade de Bichot, né? A gente sabe que além da estase, a gente também tem lesão vascular, lesão endotelial seria um fator de risco. O uso de anticoncepcionais nas mulheres, né, em idade fértil, é fator de risco. Os antecedentes de neoplasia e alguns esportes que causam um maior esforço, né? Que detende um maior esforço do esportista, é responsável pelo aparecimento de varizes em algumas pessoas já predispostas. Vamos falar um pouco sobre os sinais e sintomas mais comuns apresentados nas alterações venosas. Os principais sintomas e sinais das doenças venosas geralmente são dor, alterações tróficas, hemorragias e hiperidrose. Começando por dor, a dor geralmente é a principal queixa dos pacientes com alterações venosas, né, com varizes. Geralmente ela é referida como um peso nas pernas, queimação, cansaço, cãibra, formigamento, dolorimento e pode também estar apresentada como pontada ou ferroada. A dor geralmente ela é intensa e caso ela esteja associada a edema e cianose, nos leva a uma suspeita de trombose venosa profunda. O mecanismo da dor pela estase venosa é causado pela dilatação das paredes das veias. Nas microvarizes, a dor geralmente é relatada como uma queimação ou uma ardência, e nas varizes médias, mais calibrosas, elas têm uma sensação de peso, formigamento, queimação nos pés. Quanto maior a insuficiência venosa, maior é intensa a dor. Geralmente é muito comum nas mulheres, e essa dor geralmente costuma ser frequente no período pré, peri e pós-menstrual. A dor da insuficiência venosa, ela se torna mais intensa no período vespertino, geralmente ao final de uma jornada de trabalho, ou após fazer caminhadas longas, ou longos períodos de posição ortostática. Ao contrário do que acontece na insuficiência arterial, a dor da insuficiência venosa melhora com a deambulação, e geralmente se torna mais intensa com a interrupção da marcha.
Além disso, diferente da dor isquêmica, ela melhora com a elevação dos membros. Então, o repouso ao leito com os pés elevados alivia a dor da insuficiência venosa. Falando um pouco agora sobre as alterações tróficas, eu vou citar as principais, começando pelo edema. O edema da insuficiência venosa crônica costuma surgir no período vespertino e desaparece com o repouso. Ele geralmente se torna mais intenso em pessoas que permanecem muito tempo sentadas ou com as pernas pendentes. Ela é muito comum após, geralmente, viagens longas. O edema ele tem características de ser mole e depressível, geralmente localiza-se nas regiões perimaleolares e pode alcançar até o terço proximal das pernas na insuficiência venosa mais grave. Na síndrome pós-trombótica, quando o edema se torna permanente, há um aumento global do volume do pé, da perna ou até mesmo da coxa, sem que se aparente estar edemaciado, vai ter um aumento global. O edema da insuficiência venosa crônica quase sempre pode predominar de um único lado, naquele em que o retorno venoso, o retorno do sangue é mais prejudicado, diferente do edema da insuficiência cardíaca ou da insuficiência renal, que geralmente costuma ser em ambas as pernas. Quando o edema não regride com o repouso, é necessário então procurar uma etiologia além da insuficiência venosa. O mecanismo da formação do edema pela insuficiência venosa é o aumento da pressão no interior das veias, das vênulas, dos capilares venosos, e isso vai ocasionar a saída do líquido para o interstício, para o espaço intersticial. Falando agora sobre a celulite ela é decorrente por, geralmente, pessoas que têm alterações venosas costumam ter o edema, e quando esse edema se torna crônico, vai se acumular substâncias proteicas no interstício, no tecido celular subcutâneo, e há uma reação inflamatória, há uma manifestação na pele por esse acúmulo de substâncias. Então, a gente vai ter uma pele com aspecto de uma coloração castanha avermelhada, com aumento da temperatura e dor na região correspondente. Geralmente, ela é denominada como celulite subaguda ou crônica. Falando agora sobre a hiperpigmentação venosa de longa duração tende a surgir manchas acastanhadas na pele, espersas ou confluentes, e geralmente estão situadas no terço inferior do membro comprometido. Elas são mais frequentes na região perimaleolar e interna. A hiperpigmentação se deve ao acúmulo da hemosiderina na camada basal da derma, que geralmente provém das hemácias que migram para o interstício e que são fagocitadas pelos macrófagos. Eczema. O eczema pode ser também chamado de dermatite de estase. O eczema varicoso, ele se apresenta de maneira aguda ou crônica. Nos casos crônicos, geralmente ocorre reagudizações periódicas, né? Então, há momentos agudos periódicos com frequência. No agudo, é característico, então, por pequenas vesículas que secretam um líquido seroso e que pode ser abundante, e também apresenta um prurido intenso. No tipo crônico, aparece no terço distal da perna ou do dorso do pé. Em casos generalizados, pode aparecer no corpo inteiro. E alguns pacientes, as áreas dos eczemas são hipersensíveis. O prurido é o mais intenso no período vespertino e noturno, e ele é causado pela liberação da histamina nas células destruídas pela anoxia secundária à insuficiência venosa. Falando agora da úlcera. A úlcera geralmente é uma complicação frequente na insuficiência venosa crônica, principalmente na insuficiência venosa crônica grave. As varizes ou a trombose venosa profunda pode ocasionar essas úlceras. Geralmente elas podem ser decorrentes
de mínimos traumatismos ou até o próprio ato de coçar nas regiões por conta de tromboflebites, por exemplo, podem causar as rupturas das varizes. A localização, geralmente, dessas varizes é na região perimaleolar interna, pela proximidade das perfurantes de Cockett, né? É mais comum que elas se localizem nesses lugares. O acúmulo dos leucócitos e dos monócitos nos capilares com a migração para o interstício causaria, então, uma agressão no tecido, com liberação de diferentes substâncias. Então, a gente tem uma liberação de histamina, citocinas, radicais livres, e então eles seriam responsáveis pela formação, então, desse processo ulcerativo. As úlceras venosas têm características de ser rasa, com bordas nítidas, geralmente irregulares, e apresentam geralmente uma secreção serosa ou seropurulenta. Ela é menos dolorosa que a úlcera isquêmica, e a dor geralmente é maior quando a perna fica pendente. Falando agora sobre a dermatofibrose. A dermatofibrose nos pacientes com insuficiência venosa crônica, devido aos repetidos surtos de celulite, alterações que causam cicatrizes, acabam deformando, causando fibrose acentuada do tecido subcutâneo da pele, e isso causa uma diminuição da espessura da perna. Então, ela torna-se com um aspecto de gargalo de garrafa, né, invertido, como mostra aí na imagem. A fibrose provoca anquilose da articulação tibiotásica e prejudica acentuadamente o retorno venoso. Interfere também no mecanismo de bomba venosa. Sobre as hemorragias. As hemorragias podem acontecer principalmente quando as varizes dérmicas se rompem, né? Podem acontecer com frequência, espontaneamente ou por causa traumática. E essas hemorragias elas podem ter graus variáveis, a depender de qual foi a veia que aconteceu o rompimento. Sobre a hiperidrose, na insuficiência venosa crônica, né, a que tem uma longa duração, e geralmente casos que são mais graves, casos acentuados, é comum ter o aparecimento de sudorese profunda no terço distal das pernas, que seria essa hiperidrose característica. Vou falar agora do exame físico, do geral. Então, no exame físico venoso, inicialmente a gente faz uma inspeção dos membros inferiores, principalmente do paciente, e essa inspeção primeiro deve ser feita com o paciente de pé e a seguir com o paciente deitado. Lembrando que sempre deve se despir o paciente nos membros inferiores, tirar a calça, o que ele estiver utilizando. Então, a gente vai começar uma visão panorâmica, que vai ser aquela inspeção à distância. Nessa inspeção à distância, vai se examinar o paciente de frente, de perfil, direito e esquerdo, e de costas, dando sempre uma volta ao redor do paciente, para ter uma noção 360 graus sobre ele. Então, a gente vai ter como função detectar as deformidades, né, de bacia, tronco, assimetria de membros, circulação colateral também vai ser visível à distância, presença de varizes, extensão de manchas, eczema ou úlcera, se houver. E depois a gente vai fazer uma inspeção mais próxima, que vai ser buscando os detalhes dessas lesões mesmo. Quando houver lesões, então vai ver esses eritemas, se tem cianose nas púrpuras, petequias, ou talangectas. Segundo que travou. Posteriormente, então, vai ser feita a palpação desse membro. E essa palpação vai ser em busca de alguma alteração de temperatura no membro. Também alteração da cor, né? Se tem alguma hiperemia.
Vai avaliar também a acessibilidade da pele, do tecido subcutâneo, se o paciente refere dor, quanto está sensível a sua pele. Vai se observar características do edema e também o estado dessa parede venosa, se ela vai estar elástica, se ela vai estar espessada, endurecida. Ainda na palpação, vai ser importante também localizar as perfurantes, os perfurantes, os frêmitos espontâneos também, fístulas arteriovenosas ou provocadas, e também a pesquisa de massas neoplásicas. Aproveitar, né? E quando a pessoa tiver um trombo recente, geralmente ela vai ter uma intensa palpação. A gente vai ver até isso na manobra mais à frente. Para identificar essas veias perfurantes, se elas estão insuficientes, vai ser muito importante para uma possível cirurgia de varizes, porque essa veia insuficiente, perfurante insuficiente, pode ser contraindicação para a cirurgia. Então, a forma de delimitar vai ser, de identificar mesmo, vai ser palpando com a polpa do dedo indicador ou polegar na face medial da perna, em seu terço distal, na face medial da perna, em seu terço proximal, na face medial da coxa, em seu terço distal, na face posterior da perna, junto à cabeça medial no músculo gêmeo, e na face lateral da perna, no septo, que separa os músculos anterolaterais dos posteriores. Então, vai se comprimir essa área provável, né, da veia perfurante suficiente, e com pequenos movimentos circulares ou longitudinais, você conseguir, então, delimitar a depressão das bordas nítidas, provavelmente por onde vai passar essa veia perfurante insuficiente. Em seguida, vai ser feita a ausculta. Essa ausculta vai ter como objetivo detectar sopros espontâneos, vão poder aparecer, né? E sopros provocados também, que ocorre, por exemplo, na insuficiência da crosta, da safena interna. E vão ter algumas manobras que também vão ajudar nesse diagnóstico de insuficiência venosa, ou de TVP. Essas manobras hoje em dia estão caindo em desuso graças ao Doppler, né, que é feito juntamente aí para ajudar no diagnóstico, mas elas ainda são úteis e têm uma boa sensibilidade, que é a manobra de Romas. A manobra de Romas vai ser a dorsiflexão forçada do pé, tá aí na primeira imagem, e quando o sinal for positivo, o paciente vai referir uma dor intensa. Na manobra de Hollow, vai ser a compressão da musculatura da panturrilha contra o plano ósseo, e se surgir uma dor intensa, a manobra vai ser positiva também. Tem uma variante também dessa manobra, que vai ser a compressão da musculatura da panturrilha com a mão em garra, e a manobra de The Neck Pie, não sei pronunciar, mas vai ser a compressão com o polegar da planta do pé contra o plano ósseo, e também a provocar dor intensa. Isso vai levantar a possibilidade de trombose de veias profundas dos pés. Então, juntamente com os sinais e sintomas que a gente vai procurar de edema e outros achados muito específicos de TVP, essas são as manobras realizadas para ajudar no diagnóstico, e palpação e a extensão e a ausculta também vão ser muito importantes. Meu nome é Cristiane e agora eu vou dar continuidade à apresentação e falar um pouco sobre insuficiência venosa crônica. Para iniciar, é importante a gente falar sobre a definição, né? De definição, nós temos que a insuficiência venosa crônica é uma anormalidade no funcionamento do sistema venoso, causada principalmente por uma incompetência valvular, associada ou não a uma obstrução do fluxo venoso. Ela pode afetar o sistema venoso superficial e também o sistema venoso profundo. Sobre a questão da fisiopatologia, nós temos que o sistema venoso é um sistema de capacitância, funcionando como reservatório sanguíneo, e também ele tem a função de carregar o sangue desoxigenado de volta ao coração. Às vezes, a panturrilha, em associação com todos esses tecidos que circundam, formam uma unidade funcional, que é conhecida como uma bomba muscular ou um coração periférico, que ela é muito importante e muito atuante na drenagem do sangue venoso durante o exercício físico. Essa insuficiência venosa crônica, ela também agrupa 4 formas clínicas, que seriam as varizes primárias ou essenciais, a síndrome pós-trombótica, as varizes por angiodisplasias congênitas e as varizes por fístulas arteriovenosas adquiridas.
Existem dois mecanismos que explicariam essa fisiopatologia, né? Que são a incompetência das válvulas do sistema venoso profundo e comunicante e o reflexo resultante, que poderiam causar uma hipertensão venosa e, consequentemente, haveria uma disfunção dessa bomba muscular da panturrilha, né? Que seria esse coração periférico, associada também a uma disfunção valvular, que também seria responsável por essa hipertensão venosa. E assim, levaria a um acúmulo excessivo de líquido e fibrinogênio no tecido subcutâneo, resultando em edema, lipodermatosclerose e também a ulceração, como é mostrado nessa imagem à direita também. Isso seria a questão do quadro clínico, né? Todas as alterações fisiopatológicas que culminariam no quadro clínico. Em relação à formação dessas úlceras, é importante frisar também que tem um mecanismo fisiopatológico, né? Que são explicados por duas teorias que tentam explicar essas mudanças, né? A primeira teoria seria uma que argumenta que a pressão venosa elevada causa um aumento do tamanho do leito capilar e o alargamento dos poros intersticiais, permitindo o extravasamento de fibrinogênio através dos poros. Esse fibrinogênio iria se polimerizar e formar fibrina. Esse depósito de fibrina ia levar à formação de manguitos que interferem na difusão de oxigênio e nutrientes e vão predispor à formação dessas úlceras. Uma segunda teoria que tenta explicar essa questão seria a que os leucócitos são sequestrados na parede endotelial no leito capilar exposto à pressão venosa elevada. Esses leucócitos entrariam em contato com moléculas de adesão intracelulares na parede capilar. Consequentemente, algumas células seriam ativadas e ocorreria uma liberação de citocinas e radicais livres no leito venoso, que levariam a uma reação inflamatória desse local, com a lesão das válvulas venosas e do tecido adjacente. Isso também ia predispor a uma lesão ulcerativa. Sobre o diagnóstico. É visto que o diagnóstico dessa insuficiência venosa crônica ele é eminentemente clínico, ou seja, ele é feito principalmente através da anamnese, de um quadro clínico, de um exame físico bem feito. Na anamnese, alguns itens devem ser considerados, né? Como a queixa da doença, a duração dos sintomas, quando esse sintoma começou, como ele está se desenvolvendo, é toda uma história da moléstia atual, né? É importante também a caracterização das doenças anteriores, e especialmente a questão da trombose venosa profunda. É importante também a pesquisa de traumatismos prévios dos membros e a existência também de doença varicosa. Nos sintomas, podemos observar alguns sintomas importantes, né, que são relevantes nesse quadro clínico, que seriam a sensação de peso e dor em membros inferiores, principalmente no final do dia, né, que é quando aquele paciente andou, caminhou, fez alguma atividade durante o dia, e esse edema e essa dor estariam mais acentuados. Alguns pacientes também vão referir um prurido associado. No exame físico, são observados alguns sintomas que são muito importantes, como a hiperpigmentação. Essa hiperpigmentação ela é causada pela hemoglobina que permanece no interior do tecido e ela se transforma em hemosiderina, que dá uma coloração acastanhada a essa pele. Teria também a lipodermatosclerose, que é uma alteração devido à substituição progressiva da pele do tecido subcutâneo por uma fibrose. Há também um edema depressivo, que é maior na perna sintomática, né? Pode haver também uma presença de veias varicosas, uma presença de nevos, e um aumento do comprimento das varizes e um aumento do comprimento do membro, e das varizes também, que pode ser de localização atípica. Aqui tem algumas imagens, né, que mostram muito bem essa questão do edema, da hiperpigmentação, da questão da ulceração e das varizes. É importante também a gente falar em relação a essa úlcera de estase venosa crônica, que ela se inicia de forma espontânea ou traumática, e ela tem tamanho e profundidade variáveis, e elas possuem curas e recidivas que podem ser frequentes. Essas úlceras, elas geralmente aparecem na face medial da perna, próximas ao maléolo medial. Elas possuem também algumas características que são importantes ser lembradas, como bordas irregulares, elas podem ser rasas, com uma base vermelha, um exudato seroemático ou seropurulento e uma pigmentação ao redor. É importante a gente frisar também que geralmente elas não são dolorosas, a não ser que elas estejam infectadas. De classificação, nós temos uma classificação que foi muito mudada ao longo dos anos, né? Que é a classificação que é utilizada hoje em dia, que seria essa classificação do CEAP, que analisa critérios clínicos, etiológicos, anatômicos e fisiopatológicos.
Bom, na classificação clínica, né, nós temos uma classe 0, que seria sem sinais visíveis ou palpáveis da doença venosa. Uma classe 1, que seria a presença de telangiectasias ou veias reticulares. Classe 2, presença de veias varicosas. Classe 3, presença de edema. Classe 4, alterações de pele, que seria aquela questão que a gente analisa principalmente no exame físico, como a hiperpigmentação e a lipodermatosclerose. A classe 5, que é uma classe 4 com uma úlcera cicatrizada, a classe 6, que é uma classe 4 com uma úlcera ainda ativa. De classificação etiológica, nós temos a divisão de congênita, primária, secundária, que é importante lembrar que seria pós-trombótica, pós-traumática, entre outras etiologias também. Nós temos também a classificação anatômica, né, que leva principalmente em consideração o local de acometimento, né, quais veias são acometidas, que seriam veias superficiais, veias profundas, veias perfurantes. A classificação fisiopatológica também, nós temos como explicação o refluxo, que pode uma insuficiência venosa crônica causada por um refluxo, outra causada por uma obstrução, e outra causada concomitantemente por um refluxo e uma obstrução. Bom, de exames complementares, né, nós vimos que o diagnóstico é eminentemente clínico, mas é importante também a gente usar esses exames complementares, né, principalmente o Doppler. O Doppler de ondas contínuas é o principal método de avaliação, né, após um exame clínico bem feito. Ele pode detectar todo esse refluxo. O ecodoppler venoso também, ele determina a localização e a morfologia de algumas alterações, principalmente do refluxo envolvendo o território da veia, principalmente safena ou parva. Ele também pode detectar a localização das perfurantes incompetentes, o esclarecimento do diagnóstico de edema, sem outros sinais de insuficiência venosa crônica. Eu, Luísa Lucas, sou estudante de medicina do 5º período, estarei participando da discussão através do tema trombose venosa profunda, comumente chamada de TVP. Primeiramente, é importante trazer a definição do que é essa doença, que, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a TVP é a formação de trombos em veias profundas com obstrução parcial ou oclusão. Essa TVP ela pode surgir em várias localizações, mas entre elas, a dos membros inferiores, ela possui um particular interesse não só devido à sua maior incidência, como também as suas complicações, né, que podem surgir ao progresso dessa patologia, como, por exemplo, embolias, estase crônica e outras sequelas. Então, essa TVP, ela pode evoluir para insuficiência venosa crônica ou tromboembolismo pulmonar, comumente chamada de TEP. A TEP e a TVP, ela tem a mesma entidade etiológica. Por que se diz isso? Porque quando ocorre um trombo no membro inferior, esse trombo ele pode se soltar, viajar até o pulmão, onde ele irá se alojar, podendo gerar quadros gravíssimos de insuficiência respiratória, que será melhor explicado na patologia do TEP. Sobre a fisiopatologia da TVP, até hoje alguns estudos tentam revelar como acontece o processo de formação, ou seja, elucidar como ocorre a fisiopatologia dessa TVP. Desse modo, admite-se que a tríade de Bichot consiste em 3 processos que levam à formação de um trombo venoso, que seria estase sanguínea, hipercoagulabilidade e lesão endotelial. Então, essas 3 alterações estão envolvidas na trombose, tanto de forma isolada quanto simultânea. A tríade descrita é composta por 3 categorias de fatores que contribuem para a trombose venosa e trombose arterial. Então, esse trombo ele pode se formar nas proximidades das válvulas do membro inferior, por exemplo. Sobre os fatores de risco, nós teremos alguns expostos, como idade, gestação e puerpério, cirurgia longa nas últimas 4 semanas, viagens longas, TVP, TEP prévio, câncer, fraturas de extremidade, hormônios, por exemplo, o uso do anticoncepcional e anabolizantes, politrauma, trombofilia e imobilização acima de 3 dias. Mediante o quadro clínico, a TVP ela pode ser classificada em proximal, quando acomete veia ilíaca ou femoral, ou poplítea, distal, quando acomete as veias localizadas abaixo da
poplítea. Por que é importante ter essa classificação? Porque, posteriormente, podemos avaliar melhor cada membro e o que está acometido nesse membro. Mediante o quadro clínico, a gente pode entender que o paciente ele irá sofrer diante o processo de congestão venosa, ou seja, o trombo ele vai obstruir a veia, dificultando o retorno venoso, e com isso será aumentada a pressão dos capilares, que vai fazer extravasamento de fluidos, que dará origem ao edema, que é um dos sinais bastante presentes no quadro clínico e bastante evidente nessa patologia, que é muito comum de ser encontrada, né? Encontrado esse edema. Além disso, essa congestão venosa fará venodilatação. Com isso, você terá um processo de cianose de membro, onde a gente vai perceber esse membro um pouco mais escuro, um pouco mais roxinho. Esse quadro clínico, quando presente, ou seja, às vezes acontece de forma assintomática. Quando presente, poderá consistir de dor, edema, eritema, cianose, dilatação do sistema venoso superficial, aumento de temperatura, empastamento muscular e dor à palpação. Essa dor vai ser principalmente a palpação. Coloquei uma imagem tirada do livro Cécio, que foi minha referência, onde observamos o membro edemaciado, ou seja, com edema assimétrico. A gente pode perceber aí que tem uma perna que ela tem uma circunferência maior. E esses sinais eles vão ser bastante interessantes de ser percebidos durante também a anamnese e exame físico. Por quê? Na anamnese, de início, como já sabemos, durante a entrevista, devemos estabelecer um vínculo com o paciente de forma que se consiga rastrear fatores importantes dito por ele. Além disso, a gente entende que ao se tratar da anamnese e exame físico, essa avaliação será fundamental para o diagnóstico. Então, é importante reconhecer os fatores de risco, que inclui o uso, por exemplo, do anticoncepcional, viagens longas, as fraturas, que serão histórias contadas pelo paciente, que é de fundamental importância para a aplicação da clínica. E também, durante essa anamnese, essa aplicação da avaliação, exame físico, poderá ser utilizado também o score de Wells. Esse score, ele vai ser feito de forma que será distribuído pontos, como podemos ver do lado direito dessa tabela. Temos aqui um para cada critério, ou seja, será preenchido cada um desses critérios de acordo com a avaliação do paciente. Teremos aqui, por exemplo, câncer em atividade, paralisia ou imobilização com gesto dos membros superiores, imobilização maior de 3 dias, ou cirurgia maior de 4 semanas, aumento da sensibilidade ao longo das veias do sistema venoso profundo, edema em todo o membro, edema da panturrilha maior de 3 centímetros em relação à perna normal, edema depressivo cacifo maior na perna afetada, ou seja, unilateral, veias colaterais superficiais e um diagnóstico diferencial mais provável, que diminui, no caso, 2 pontos. Então, de acordo, conforme for distribuído esses pontos, o somatório que for maior que 2, ele será provável de TVP. Menor que 2 será um pouco improvável. Não é uma forma fidedigna de se diagnosticar, porém, esse modelo ele serve para auxiliar nesse diagnóstico, é uma forma de rastreamento, certo? Além disso, temos alguns sinais que eles serão manifestações clínicas visíveis e perceptíveis pelos profissionais através de seus sentidos, ou seja, será realizado esses sinais através de uma conclusão no rastreamento da TVP. Teremos os sinais de Romans, em que ocorre desconforto ou dor na panturrilha após a dorsiflexão passiva do pé, é causada por uma trombose das veias profundas da perna,
Então, este sinal aqui é o sinal de Holmes. Podemos ver mais ou menos como ele é feito. Temos o sinal da bandeira, que tem menor mobilidade da panturrilha quando comparado com outro membro. O que acontece? Essa mão, que podemos visualizar aqui, ela estará batendo na panturrilha de forma que o paciente ele poderá sentir, né, dor. E teremos o sinal de Brancott, que é dor, a palpação da panturrilha contra a estrutura óssea. Então, pessoal, aqui é João Lucas e eu vou explicar agora sobre as varizes. As varizes, elas são veias superficiais, dilatadas e tortuosas, que perderam sua principal função de retorno venoso do sangue dos membros inferiores em direção ao coração. De acordo com o diâmetro venoso, elas vão poder ser classificadas em 3 tipos. São as veias varicosas, veias reticulares e as telangiectasias. As veias varicosas, elas são aquelas que sobressaem na pele, elas ficam mais protuberantes, ou seja, são aquelas que quando o paciente chega, a gente já consegue visualizar. A olho nu mesmo, olhando ali, você já consegue visualizar essa veia varicosa. Geralmente essas veias, elas possuem um diâmetro acima de 3 milímetros, acometendo os troncos das veias safenas interna ou externa e suas veias colaterais. As veias reticulares, elas variam, né, no seu tamanho, elas podem variar de 1 a 3 milímetros de diâmetro. Elas não possuem relação direta com os troncos principais. E as telangiectasias, popularmente conhecidas como vasinhas, o diâmetro geralmente delas não ultrapassa 1 milímetro. A prevalência das varizes nos membros inferiores ela é bastante alta na população. Se a gente considerar os 3 tipos de varizes que foram descritos anteriormente, essa prevalência ela geralmente atinge de 40% a 70% da população. Se a gente considerar somente as veias varicosas, que são as que possuem mais do que 30 milímetros de diâmetro, essa doença varicosa ela atinge de 20% a 40% da população. Ela costuma ser menos comum em americanos e afrodescendentes, e ela é predominante no sexo feminino, em proporção de 2 a 5 mulheres para cada um. Ela também se torna mais prevalente com o passar da idade, né? E nos idosos ela chega a atingir 60% a 70% dessa população, né? E sua maior complicação, no caso a úlcera varicosa, ela passa de 1 a 1,5% na população em geral, e ela atinge 6% da população. Os sintomas relacionados à doença varicosa são sensação de peso, cansaço, um inchaço, uma queimação, pontadas. Nós temos também dolorimento, formigamento, prurido e pernas inquietas. Esses sintomas, eles normalmente melhoram, ou eles estão ausentes mesmo, né? Não aparecem em repouso. E no caso eles aparecem durante a atividade do dia a dia, com o passar, né, das horas. E eles costumam se intensificar ao final da tarde e à noite. Geralmente eles melhoram, né, com a elevação dos membros inferiores. Os sinais das doenças varicosas são as telangiectasias, as veias reticulares e as veias varicosas. O edema, a pigmentação, o eczema, a lipodermatosclerose e a úlcera venosa. Falando agora sobre a classificação das varizes, de acordo com a classificação conhecida, as varizes elas podem ser classificadas clinicamente como doença venosa sem sinais visíveis ou palpáveis, a classificação C1, telangiectasias ou veias reticulares, classificação C2, são veias varicosas, como eu disse anteriormente, o diâmetro é maior ou igual a 3 milímetros. A classificação C3 vai abranger a classificação C1 ou C2,
mais edema. A classificação C4, que são alterações em pele e tecido subcutâneo, secundárias a uma IVC, né, que no caso é uma insuficiência venosa crônica. E dentro dessa classificação C4, nós temos a subclasse, que é a C4A, que é uma pigmentação, um eczema. A C4B, lipodermatosclerose ou atrofia branca. A classificação C5, que é uma úlcera venosa cicatrizada. E a classificação C6, que é uma úlcera venosa ativa ou aberta. Falando sobre o diagnóstico, a gente tem que entender que o diagnóstico das varizes é relativamente simples, pelo fato de poder ser realizado apenas com observação clínica, no caso a inspeção dos membros inferiores, que são os membros acometidos, né? Podendo ser completado por meio de anamnese dirigida e de exame físico especial. O paciente ele vai ser examinado em pé, né, durante 10 minutos para essa observação dessas varicosidades, e pode também ser examinado através de manobras especiais, que vão detectar se a dilatação das varizes é resultado de refluxo e dilatação do sistema das veias safenas internas ou das externas. Ou também, eventualmente, se decorre de veias perfurantes insuficientes. Além do exame clínico, né, para a programação de uma terapêutica, utilizam-se exames complementares. Desses exames complementares, o principal é o ecodoppler venoso dos membros inferiores, que no caso vai conseguir definir os pontos de refluxo e insuficiência venosa no sistema superficial. Sobre o tratamento, ele vai ser baseado no exame físico, nas manobras específicas, né, no ecodoppler, e o cirurgião vascular ele vai optar pelo melhor e o mais adequado tipo de tratamento das varicosidades. O tratamento vai depender do tipo dessa varicosidade. As telangiectasias e as veias reticulares, elas são tratadas através da escleroterapia, que consiste na injeção de substâncias irritantes ou endotélio venoso. Já as veias varicosas, elas são tratadas cirurgicamente, como, no caso, com a retirada das veias dilatadas e a interrupção dos pontos de refluxo através das safenectomias, interna e externa, de eventual ligadura das veias perfurantes insuficientes. Os pacientes que eles não vão poder ser submetidos à cirurgia, eles vão ser tratados clinicamente, com o uso de medicamentos ou da compressão elástica graduada. O tratamento farmacológico ele vai ser feito através de medicamentos flebotônicos e, no caso, esses medicamentos vão melhorar o tônus das veias superficiais. As drogas mais utilizadas são substâncias flavonoides, que possuem a propriedade de aumentar essa tonicidade, né, das veias superficiais, melhorar a resistência capilar e também vão diminuir os eventos inflamatórios da hipertensão venosa, o que vai facilitar o retorno venoso e melhorar a estagnação do sangue nesse membro inferior que foi afetado pelas varizes. Meu nome é Stephanie e vou dar continuidade à fala dos meus colegas falando agora sobre flebite. Então, a flebite, ela refere-se a uma inflamação da camada íntima da veia, que vai ser como resposta a uma lesão tecidual causada por diversos fatores associados à inserção e à utilização do catéter vascular periférico, além de medicamentos que neles são administrados. É identificada por manifestações clínicas como dor, eritema, rubor, edema e o cordão venoso palpável. Então, a terapia intravenosa ela é uma intervenção que é essencial e ela é realizada com frequência nas instituições de saúde. O objetivo dela é promover a distribuição no sistema circulatório de fluidos, componentes sanguíneos, nutrição parenteral e fármacos de ação intravenosa, e outros de baixa biodisponibilidade que, quando são administrados por outras vias, não são tão efetivos. Em situações de cuidados intensivos, emergenciais, perioperários e clínicos, é bastante usada a terapia intravenosa. Para realizar essa terapia intravenosa, é necessária a inserção de um catéter em uma veia. Vários são tipos de catéteres
catéteres que podem ser empregados na prática clínica, sendo os catéteres intravenosos periféricos os mais frequentemente utilizados, visto que eles proporcionam acesso ao sistema vascular de forma mais rápida, menos invasiva e de menor complexidade, estimando-se que sejam inseridos em aproximadamente 1/3 desses pacientes que são internados em hospitais. Embora o uso desse cateter intravenoso periférico esteja associado a diversos benefícios terapêuticos, eles podem se relacionar ao desenvolvimento de complicações locais e sistêmicas, como extravasamento, infiltração, hematoma, aflebite, que eu vou falar um pouco mais, e infecções. A incidência dessas infecções sistêmicas relacionadas a um cateter intravenoso periférico é baixa e raramente vai ser descrita, mas ela vai estar frequentemente associada à flebite, sendo que a flebite é uma das complicações locais mais frequentes e graves relacionadas ao uso desse cateter intravenoso periférico. E a flebite ela vai ser caracterizada pela inflamação da parede da veia, com uma sintomatologia de graus variáveis. Então, são graus variáveis de edema, dor, eritema ao redor do local de inserção do catéter ou ao longo do trajeto do vaso, sendo possível a evolução para um cordão fibroso palpável, além do intenso rubor, sensibilidade local e febre. Sendo assim, a flebite ela pode ser classificada de acordo com o fator causador dessa complicação. Então, nós vamos ter a flebite mecânica, que vai ser resultado do trauma ocasionado por esse catéter intravenoso periférico na parede do vaso, pode ter sido durante a punção ou pela movimentação do catéter durante seu uso. Também tem a flebite química, que é quando existe relação com a infusão de fluidos ou soluções de baixa solubilidade, extremos de pH ou alta osmolaridade, ou ainda devido à presença de pequenas partículas na solução. E existe a flebite infecciosa, que vai estar relacionada à contaminação das soluções e à quebra da técnica asséptica durante a inserção do catéter e no manuseio de dispositivos e soluções. E falando um pouco sobre os fatores de risco para essa flebite, alguns autores verificam como fator de risco o sexo feminino, o tamanho do catéter, a localização anatômica, o catéter utilizado por um tempo superior a 48 horas e a realização de infusões rápidas de fármacos com alta osmolaridade. Entretanto, outros estudos não identificam nem o sexo feminino, nem o tamanho do catéter como um fator de risco. Alguns autores também citam como fator de risco para o flebite a necessidade da reinserção do catéter intravenoso periférico e o uso de determinadas substâncias, como cloreto de potássio, antibióticos e o cloridrato de amiodarona. Então, ao desenvolver essa flebite durante a infusão da terapia intravenosa, o paciente ele pode requerer a retirada precoce do catéter intravenoso periférico e a reinserção em outro local. Essa situação ela acarreta interrupção da terapêutica e impõe estresse ao paciente, porque vai haver a necessidade de múltiplas punções intravenosas, bem como ocasionar também um aumento do custo do atendimento. Como outros desfechos em saúde, a ocorrência de flebite ela pode guardar relação também com o ambiente de cuidado e a qualidade da prática dos profissionais de saúde que vão manipular o paciente e, contudo, a inserção do catéter.